Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal das Codoska. Hoje para vocês uma adição e subtração de frações, ok? Então, bora lá. Vamos ver aqui alguns procedimentos que são necessários para adicionar e subtrair frações. Então, vamos ler aqui. Eu pus aqui um procedimento, ok? Encontrar um denominador comum entre as frações, ok? Então, devemos encontrar o denominador comum entre as frações. Este processo passa por multiplicar os denominadores com os numeradores da outra fração, bem como multiplicar os dois, né? Multiplicar os dois denominadores. Não sei se entendeu, mas aqui tem a ilustração na prática. O que é que nós temos que fazer? Então, uma fração ela é composta por, deixa eu pôr aqui, o A nós chamamos de numerador e o B nós chamamos de denominador. Numerador fica em cima, denominador fica por baixo, ok? Então vamos a isso, pessoal. Nós temos aqui a fração A sobre B, ok? A primeira fração, mais ou menos C sobre D, que seria outra fração. Então, para adicionar ou subtrair essas duas frações, está aqui o procedimento, que é o A, que é o numerador da primeira fração, ok? Está a multiplicar com o quê? Com D, que é o denominador da outra expressão, ok? Então está aqui a multiplicar e também o nosso B, que é o denominador da primeira fração, está a multiplicar com o numerador, que fica em cima da outra fração, da primeira fração. E tudo isso, o que acontece? Depois de fazer essa troca de multiplicação entre numeradores e denominadores, nós multiplicamos, colocou aqui, vamos multiplicar os dois denominadores. É assim que a gente obtém o famoso denominador comum. Claro que também há procedimento do MC, ok? Do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mas se tu multiplicares nesse vídeo, eu vou focar somente na multiplicação dos denominadores, fazer esse procedimento. Então vamos a um exemplo prático, ok? Vamos a isso. Pessoal, então de acordo ao procedimento, tá aqui, já reescrevi esse exemplo, ok? 5 sobre 6 mais 3 sobre 2. Vamos a isso. Então vou colocar aqui uma fração extensa. O 2, que é o denominador da segunda fração, vai multiplicar com o numerador da primeira fração, que é o 5, mais, como é que fica? O 6 aqui também a multiplicar com o numerador da segunda fração. Então vamos ter aqui 3 vezes o 6, tudo isso sobre o 6 vezes o 2, que é a multiplicação entre os dois denominadores, ok? Simplesmente isso. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ficar no numerador, vamos ficar com 2 vezes 2 é 10, ok? 10, mais o 3 vezes 6, 18. Vamos ter aqui 18. Tudo isso sobre 6 vezes 2. O 6 vezes 2 é 12, ok? Muito bem, então vamos ficar aqui no numerador, vamos ficar com 28 sobre 12, certo? Aqui ainda podemos simplificar, então vamos dividir tanto o numerador como o denominador por 4. Isso não é obrigatório, ok? Estou a fazer isso simplesmente para deixar a fração mais simplificada. 28 dividido por 7 é 4, é 7, me desculpa. 28 dividido por 4 é 7 e 12 dividido por 4 é 3. Então, a expressão mais simplificada de 28 sobre 12 é 7 sobre 3. Isso significa que o resultado é mesmo. Estamos a reduzir a fração, porque a fração é uma representação fundamentalmente de números decimais, ok? Vamos para um segundo exemplo. Fizemos aqui uma adição, então podemos fazer aqui uma subtração. Segundo exemplo de uma subtração. Então eu vou colocar aqui, deixa-me ver, 7 sobre 2 menos 3 sobre 4, ok? Boa. Então vamos a isso. De acordo ao procedimento que vamos fazer, 7 vezes 4, certo? Numerador do primeiro vezes o denominador do segundo. Então vamos ficar aqui com 7 vezes o 4, menos o quê? O 2 vezes o 3. Vamos ter aqui 2 vezes o 3.
Tudo isso sobre a multiplicação dos dois, que é 2 vezes o 4. Então, isto será igual a 7 vezes 4 é 28, ok? E 2 vezes 3, então, deixa eu colocar aqui, 28 menos o 2 vezes o 3 é 6. Então, vamos ter aqui menos o 6, tudo isso sobre o 8. Muito bem. Então, como resultado, 28 menos o 6 é 22 sobre 8. Então, também podemos simplificar. Podemos dividir essas duas expressões por 2, ok? Então, vamos ficar com 11 sobre 4. Então, 11 sobre 4 é o resultado final deste nosso segundo exemplo, ok? Bora para um terceiro exemplo. Deixa-me dividir aqui. Ok, dividir aqui o quadro e colocar aqui o terceiro exemplo. Então, podemos ter 3 frações. Bora lá. 8 sobre, por exemplo, sobre 5, ok? Mais, o que vamos ter aqui? 2 sobre o 3, menos, ok? Menos, já ver, 5 sobre 6. Boa. Então, temos aqui 3 frações e vamos somar e adicionar as 3 frações simultaneamente. Então, o que é que nós temos que ter? Temos que achar o MMC, seja MMC, né? O mínimo múltiplo comum entre esses 3 números, entre o 5, o 3 e o 6, ok? Então, como é que nós podemos achar o MMC dos 3 números? Nós vamos colocar aqui o 5, o 3 e o 6, ok? E vamos dividir pelos números primos. Começamos sempre com o mínimo, que é 2, né? Então, começar aqui com 3. O que é que nós vamos ter? O único que possibilita dividir por 3 é o 3, fica 1. No 6 ficamos com 2 e no 5 eu vou manter, porque o 5 não dá para dividir por 3, ok? Então, temos 5, 1, 2. Podemos dividir por 2. Eu tinha que começar com 2, mas pronto. Dividido aqui com 2, 2 por 2, 1. Vamos manter o 1. Deixa eu apagar aqui. E o 5 também. Ok? Então, o único que ainda falta por dividir é o 5. Nós temos que dividir até ter o número 1. Ok? Então, 5 por 5, 1. E aqui, 1, 1. Só estamos a manter. Ok? Então, o MMC vai ser o produto, a multiplicação entre esses fatores aqui. E isto 3 vezes o 2 vezes o 5 é igual a 30. Então, o 30 é o MMC. Então, o que é que nós vamos fazer? Qual é o número multiplicado com 5 que dá 30? É o 6. Ok? O 30 é o nosso denominador comum, não esqueça. E o 3 precisamos multiplicar por 10 e o 6 precisamos multiplicar com, pessoal, com 5, né? 6 vezes 5 é 30, ok? Então, não precisa fazer essa divisão aí que eu fiz. Então, é só tu saberes qual é o mínimo múltiplo comum entre os 3 números que tu já podes avançar. Então, nós vamos ter aqui o 8 vezes o 6, ok? Para a primeira fração, nós vamos ter aqui o 8 vezes o 6, ok? Mais o 2 vezes o 10, ok? Ou 10 vezes o 2, tanto faz, ok? Menos aqui o 5 vezes o 5, ok? Então, 5 vezes o 5. Muito bem. Tudo isso sobre, pessoal, sobre 30, ok? 30 que é o nosso denominador comum. Então, vamos ter aqui como resultado 8 vezes 6 é igual a 48, certo? 10 mais o 10 vai ser igual a 20. E 5 vezes 5 é menos de 25. Tudo isto sobre o 30. Boa. Então, como resultado final, pessoal, vamos fazer aqui a... Então, vamos ficar com 43, ok, pessoal? 48. 20 menos 5 é menos 5. Então, 48 menos 5, 43. Então, 43 sobre 30 é o nosso resultado
final, muito obrigada por ficar até o final. Deixa aquele like, inscreva-se no canal e até já.